Em artigo intitulado Nação Encilhada e Domada, publicado no site do Clube Militar, o Major Brigadeiro Jaime Rodrigues Sanches descreve as formas pelas quais, de acordo com a sua perspectiva, ministros do Supremo Tribunal Federal subjugaram a nação. O Major Brigadeiro aponta: contra os parlamentares, utiliza o cabresto do foro privilegiado, que, além da obediência às suas ordens e ações intervencionistas, garante o engavetamento dos pedidos de impeachment tramitando no Senado Federal contra seus ministros. Sobre a sociedade, o cabresto possui o poder da intimidação exercida pelos inquéritos ilegais, as decisões monocráticas e sumárias e as prisões irregulares. Sanches explica que, conforme sua visão, as últimas iniciativas foram direcionadas ao governo e aos conservadores, pautando julgamento contra o novo ministro e mandando prender o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Sanches disse: encorajadas a adotar medidas cada vez mais ousadas, contundentes e explícitas, suas majestades acabam de dar demonstrações inequívocas de desprezo pelo Estado democrático de direito e deixar claro quem manda e desmanda nos destinos do país. De uma só tacada, atacaram frontalmente o governo e o reduto conservador. O Major Brigadeiro sugere que Jefferson faça de pronto uma delação premiada para, em suas palavras, desmascarar definitivamente e comprovar a podridão que compromete a independência do parlamento e a moralidade do judiciário. Ouça o artigo do Major Brigadeiro Jaime Rodrigues Sanches. Em analogia à linguagem utilizada na Doma de Equinos, podemos afirmar que a Suprema Corte encilhou e montou a nação, após domar e subjugar os demais poderes e instituições. Passo a passo, foi aplicando a tática adequada para alcançar o perfeito domínio de suas presas, realizando manobras estrategicamente planejadas para acostumá-las aos tipos específicos de cabresto que utilizaria em cada uma. Uma vez tomadas definitivamente as rédeas, passou a usar o bridão e cravar as esporas afiadas para sangrá-las, enfraquecer as reações e consolidar seu domínio. Contra os parlamentares, utiliza o cabresto do foro privilegiado, que, além da obediência às suas ações e ações intervencionistas, garante o engavetamento dos pedidos de impeachment tramitando no Senado Federal contra seus ministros. Sobre a sociedade, o cabresto possui o poder da intimidação exercida pelos inquéritos ilegais, as decisões monocráticas e sumárias e as prisões irregulares. Nas Forças Armadas, seu cabresto é auto-aplicado, resultando numa atitude pragmática e disciplinada perante os preceitos constitucionais que a impele a atuar exclusivamente dentro das 4 linhas. Encorajadas a adotar medidas cada vez mais ousadas, contundentes e explícitas, suas majestades acabam de dar demonstrações inequívocas de desprezo pelo Estado democrático de direito e deixar claro quem manda e desmanda nos destinos do país. De uma só tacada, atacaram frontalmente o governo e o reduto conservador. Desafiou mais uma vez o governo, desengavetando e pautando o julgamento de um processo contra o senador Ciro Nogueira, que tramitava na turma garantista, para o qual o ministro Gilmar Mendes havia pedido vistas, no momento em que julgou a acera técnica como um movimento favorável à causa, bastando apenas a sua nomeação para chefe da Casa Civil da Presidência da República, para que Gilmar devolvesse a matéria rapidamente ao plenário, talvez sem sequer fazer a leitura. Sem entrar no mérito do crime pelo qual será julgado o senador ou pleitear sua inocência, fica claro que os critérios para a elaboração da pauta do STF são definidos pelos interesses do grupo que ambiciona retomar o poder a qualquer custo, conforme exprimiu um dos seus maiores líderes e beneficiários, o condenado e libertado José Dirceu. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição.
A escala de prioridades praticada pela Delegacia de Comunidade em que se transformou o Supremo Tribunal Federal, instalada na antiga Praça dos Três Poderes, agora alcunhada de Praça do Poder Onipotente, lhe permite julgar celeremente qualquer queixa-crime impetrada por partidos ou entidades amigas, enquanto paralisa processos de criminosos importantes que continuam trabalhando impunemente pela derrubada do governo, como Renan Calheiros, Jader Barbalho, Edson Lobão e outros clientes preferenciais, até que seus crimes atinjam os critérios da prescrição. Quando os coloca em pauta, é para decidir em favor de condenados em instâncias inferiores ou presos preventivamente, como nos casos de Lula, Dirceu, André do Rep e muitos outros apaniguados. O ataque ao reduto conservador deu-se pela prisão tempestiva do presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, um dos maiores e mais destemidos defensores dos valores defendidos pelo presidente e mais caros ao cidadão: religião, liberdade e família. Do deputado Roberto Jefferson, aquele que denunciou o mensalão e proporcionou o início de um processo de combate sem precedentes ao crime institucional organizado, esperamos que, estando em prisão preventiva, que considera injusta e ilegal, realize imediatamente uma delação espontânea, apresentando todas as cartas que acreditamos e almejamos que disponha e que respaldariam seu desafio contínuo e contundente ao sistema. Essa iniciativa serviria para desmascarar definitivamente e comprovar a podridão que compromete a independência do parlamento e a moralidade do judiciário, arrancando de vez as máscaras de legalistas e guardiões da Carta Magna, para exibir à nação as faces demoníacas daqueles aproveitadores e antipatriotas que ignoram e humilham seus eleitores e dos que desmoralizam a Suprema Corte, instituição fundamental à existência da democracia. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Com a rejeição lá da PEC, do voto impresso na Câmara, e essa disposição do presidente do Senado em não retomar um debate de uma PEC parada lá em 2015, o senhor considera encerrado o assunto do voto impresso, presidente? Olha o que acontece. Hoje eu botei uma matéria do jornalista Ricardo Boechat, que já nos deixou. Eu tinha uma certa liberdade com ele, sobre eleições lá de trás. Não faltam, né, pessoas falando que foi votar e aconteceu isso, aconteceu aquilo, apareceu outro nome lá. Né? Próprio São Paulo, eu falei na primeira live minha desse assunto. Olha só, com 0,39% das urnas apuradas em São Paulo, em torno de 20 mil votos, foi feito um retrato dos 8 primeiros candidatos com o respectivo percentual. Ele começava com o Bruno Covas e terminava lá com não sei quem lá no 8º lugar. Bem, quando o sistema destravou, foi para o 100%. Acho que caiu, não caiu não? Então o que acontece? Os 8 permaneceram na mesma classificação. Não, os mesmos permaneceram na mesma classificação e dispensando-se, né, a casa decimal, terminaram exatamente com o mesmo percentual. Então é um indício fortíssimo de que algo de errado aconteceu na capital e estado de São Paulo. Continuou com o probleminha, nós está tentando resolver. Opa. Pode continuar, presidente. Posso continuar? Pode continuar. Então a questão do voto impresso. Tivemos eleições agora, tivemos uma votação na Câmara da PEC do voto impresso. Nós perdemos, mas o placar foi muito parecido, 228 a 219. Tá? O pessoal queria o voto impresso, foi um pouquinho maior. Empatou. Então metade do Congresso, metade dos votantes disseram que acreditavam na urna eletrônica. E outra metade disseram que não acreditavam na urna eletrônica e queriam o voto impresso. Agora, por que nós temos que concorrer nas eleições do ano que vem sob o manto da desconfiança? O que nós queremos, né? Eu sou o maior interessado, eu quero eleições limpas, transparentes, eu quero um voto democrático, a contagem pública dos votos. Por que essa vontade enorme, né? Esse trabalho enorme do ministro Barroso, que é também o presidente do TSE, contrário ao voto impresso, reunindo com lideranças partidárias, e logo depois da reunião, essa liderança, a maioria delas que eram favoráveis ao voto impresso, mudaram de lado. O que foi oferecido para eles, o que aconteceu? E eu estou advertindo, vou continuar minha luta, com menos pressão, é lógico, né? Mas nós não podemos terminar mais a eleição do ano que vem sob o manto da desconfiança. Agora, direto de Brasília, quem é Rafael?
Inicialmente, presidente, é uma honra poder revê-lo, pois ontem estive no Palácio da Alvorada, aí no cercadinho do povo, e pude cumprimentá-lo pessoalmente. Sabe que em Maringá o senhor tem apoiadores fiéis que apoiam as causas do Brasil, tanto as pautas econômicas quanto dos valores da família e princípios cristãos. Presidente, circula um vídeo em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma conversa nos corredores da Câmara dos Deputados em junho, afirma que, abre aspas, eleição não se vence, se toma, fecha aspas. Que também nos faz lembrar e associar a fala autoritária de José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil do governo do ex-presidiário. Quando questionado em 2018, na ocasião, se o PT perdesse as eleições, ele declarou também, abre aspas, é questão de tempo, a gente toma o poder, fecha aspas. Com tudo isso, todo esse autoritarismo que vivemos por parte de toda a oposição ao governo federal, inclusive o povo vem sofrendo ataques diuturnamente de instituições que obrigatoriamente deveriam prestar um serviço à população e não militar em causa própria. Eu gostaria de saber do senhor se devemos nos preocupar com essas declarações e se realmente a nossa democracia hoje ela está em risco. Deve se preocupar sim. O que está em jogo é a nossa liberdade. Eu costumo dizer, se com liberdade está difícil lutar, imagine sem liberdade. Na segunda live minha sobre esse assunto, eu apresentei provas do TSE da invasão do sistema eleitoral. Conforme o próprio TSE diz, na pessoa do Joseph Janini, que era o super-homem, era o pai do voto eletrônico, assinou em documentos encaminhados à própria Polícia Federal. Ou seja, um hack esteve de abril a novembro de 2018 passeando dentro dos computadores do TSE. Inclusive, segundo o próprio TSE, tendo acesso ao código-fonte e as senhas até de um ministro, o ministro Banhos. Isso quem está dizendo não sou eu, é o próprio TSE que disse. E daí o TSE também diz que depois do inquérito instaurado aí em novembro, o TSE mesmo disse que não houve manipulação de números, a não ser talvez em Aperibé, Rio de Janeiro. Isso é o TSE quem diz. Agora, vamos relembrar o meu caso com o juiz Moro, quando o Moro falou que naquela sessão secreta minha tinha informação que eu interferia na APF. Bem, daí então eu entreguei o chip lá pro Supremo Tribunal Federal e o ministro Carlos Veloso mostrou tudo o que aconteceu naquela sessão. Eu não tinha obrigação de entregar porque a sessão não era uma sessão formal, era uma reunião, como vocês fazem reunião de pauta aí, vocês não tem que divulgar esses dados, mas divulguei. Bem, foi comprovado que não tinha nada. Agora, se eu tivesse destruído ou não entregado o chip, o que todo mundo estaria falando agora? Que eu não entreguei as provas de que realmente eu havia interferido na PF. Vamos voltar para esse caso. O que o próprio TSE respondeu quando a Polícia Federal pediu o tal dos logs? O que são os logs? É onde ali nos computadores estão as pegadas, tudo o que foi feito no primeiro turno e no segundo turno. O que o TSE respondeu? E seu Janino assinou embaixo: apagamos os logs. Olha, se não deviam nada, por que apagar os logs? Eu acho que todos nós aqui, até a imprensa, é a primeira vítima quando se vira a mesa. Não tem imprensa livre na Venezuela, não tem lá em El Salvador, não tem na Coreia do Norte, não tem em Cuba. Uma das primeiras vítimas, além da verdade, é a imprensa. Agora, ele está comprovando o que aconteceu. Tá? Então, é lamentável o que o ministro Barroso está fazendo. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Fux, na sua nota, falou: mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Se um militar aqui faz uma coisa errada, que eu sou militar, o que nós fazemos? A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço, altíssimo. Agora, não pode ter o corporativismo nessas questões. Falavam tanto em democracia, em ditadura, em voto. Hoje em dia, não, até há pouco tempo, estavam dessa forma.
E daqui para frente, como vai ser?